Oi, pessoal, bora lá decorar mais um bolo? Esse bolo foi bem especial, que foi um tema bem diferente, eu ainda não tinha feito, que foi para um personal trainer, tá? Eu comecei pegando o meu chantininho, tá? E coloquei três gotinhas, gente, é 3 gotinhas para fazer um cinza bem clarinho, tá? Então, eu coloquei 3 gotinhas de preto, esse preto é da Mago. E eu tenho uma leve impressão que esse preto da Mago, ele dá um arzinho de lilás. Eu tô tendo essa impressão, já é a segunda vez que eu faço bolo cinza com ele. Ele é um preto bem bacana, mas quando você quer fazer um cinza, ele dá uma puxadinha pro lilás. E mais uma vez eu observei isso, tá? Então, da próxima vez eu vou comprar o que normalmente eu uso, né? Que é o do Soft in Gel, para ver se realmente é isso ou se é todos os pretos, dá esse arzinho de meio que ele dá um leve toque de lilás, tá? Então aí eu passei por todo o meu bolo, eu fiz a pré-camada nesse bolo, eu tô sempre me policiando para fazer a pré-camada, tá, gente? Porque, como eu já disse aqui, a minha massa eu não vejo necessidade, mas vocês têm que aprender a forma certa, né? Então eu passei a pré-camada, peguei meu saco de confeitar. O bico que eu usei foi o bico perlê, né? Se você não tiver, não tem problema. É só você fazer um furinho no seu saco de confeitar e ir depositando, ok? Aí eu passei por todo o meu bolo, a segunda camada, né? Fui depositando e agora eu tô fazendo o alisamento, tá? Todo com cinza. Peguei um pouquinho do meu chantilly, né, no meu chantininho, que tava lá branco ainda, sem bater. Coloquei bastante, mas dessa vez eu coloquei bastante mesmo, quase fazendo ele ficar preto. Bem pouquinho chantilly, não tem a necessidade de ser muito, tá? E eu fiz ele ali quase ficar preto, pra gente poder fazer um marmorizado no nosso bolo. Peguei o chantilly branco, neutro, tá? Sem nada, sem nenhuma adição, né? O chantininho. Fiz alguns pinguinhos por todo o meu bolo. Peguei o chantilly preto e fiz a mesma coisa. Alguns pinguinhos por todo o meu bolo. Esse trabalho é necessário que você tenha uma bailarina, tá? Eu não sei como seria fazer sem uma bailarina, porque você tem que fazer o giro de 360 graus, né, no seu bolo, com a espátula para dar esse marmorizado. E aí você vai controlando, eu quero mais escuro, eu quero mais claro, aqui eu quero mais manchado, aqui eu quero mais neutro. Você consegue fazer com esse efeito aí marmorizado, que por sinal fica maravilhoso, né, gente? Tem 3 maneiras de fazer esse efeito. Hoje eu trouxe uma maneira e nos próximos bolos eu venho mostrando mais algumas maneiras de fazer esse marmorizado, tá bom? Então aí eu tô com a minha régua, tá? Deixando bem lisinho. Uma coisa que eu observei que esse efeito marmorizado, ele dá a impressão, mas só dá a impressão, que o bolo tá torto ou às vezes dá aquela impressão de tá desnivelado. Mas é porque é a mescla das cores, né? Mas não tá desnivelado, tá certinho, mas eu tive essa impressão, tá bom? Limpei aí as bordas, todo o excesso que tinha de chantininho aí no meu prato. Esse é um prato de vidro, o cliente tem 3 dias úteis para me entregar. Ele é meu e eu empresto para o cliente. Não é cobrado taxa nem nada. O cliente me devolve com 3 dias. Peguei o chantilly, tá? Na mesma vasilha que tava ali sujinho de preto, não tem problema, porque a gente vai fazer aí um trabalhado de marrom. E não tem problema de estar um pouquinho preto ali, porque não vai interferir tanto assim na cor. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer cordas. Eu fiz esse bolo cinza, esse efeito parece cimento queimado, porque o personal trainer tem muita força e tudo mais, né? Ah, tô usando o bico agora, eu vou usar o bico 32, tá? Então, para simbolizar essa força, eu fiz esse efeito como se fosse cimento. E eles trabalham muito com aquela corda, né? Aquele negócio de ficar jogando a corda. Então eu resolvi fazer um trabalho de corda aí na base e fiz esse efeito corda por todo o meu bolo. Eu já mostrei várias vezes esse efeito aqui pra vocês, mas aí, ó, você faz tipo uma ondinha e deixa um vaguinho. Nesse vaguinho que você deixar, você vai iniciar a próxima ondinha, tá? E assim vai ficar esse efeito corda. Aí tá dando pra vocês ver bem direitinho como que é. Uma coisa que eu quero falar pra vocês é pra vocês manterem o seu saco de confeitar meio de lado com o seu bolo, tá? Em relação ao seu bolo.
Nunca de frente, porque acaba que você arrasta o saco de confeitar, o bico, na verdade, em cima do chantilly, e ele não fica perfeitinho, não fica essas cerdinhas perfeitinhas, tá? E quando você tá com o saco de confeitar meio de lado com o bolo, vamos se dizer assim, em relação ao bolo a uns 40 graus ou até menos, você consegue fazer essas cerdinhas aparecer bem direitinho, tá? E aí eu fiz 2 camadinhas dessa cordinha aí no nosso bolo. E, gente, olha, não dá a impressão que esse bolo, ele tá meio tortinho na parte de cima, principalmente aonde que tá escuro. Dá uma impressãozinha, assim, que ele parece que tá torto, mas não tá. Eu tentei consertar várias vezes, eu olhava e achava que tava torto, mas não tá. É só mesmo o efeito que dá desse mesclado aí de cores, tá? Então, gente, depois que eu fiz aí o trabalhado, esse é o bico 32, que eu tô gostando muito de trabalhar com ele. Ele tá fazendo uns efeitos, alguns acabamentos muito bacanas, tá? Muito bacana. Então, pronto. Depois que eu fiz aí por todo o meu bolo, eu não coloquei glitter, não coloquei pó perolado, porque é de um personal trainer, então acho que não combinava nada disso. Deu vontade? Deu vontade, mas eu não fiz. Peguei minha pasta americana e pus 1 kg de CMC. Tô brincando, eu coloquei bastante CMC, pasta americana preta. Coloquei bastante CMC e peguei um palito de dente e enrolei a pasta americana nesse palito de dente, tá? Ela ficou um pouco difícil de grudar inicialmente, tá? Eu não tava sabendo grudar, não tava grudando uma na outra, então eu tive um pouquinho de dificuldade aí. Mas eu fui apertando ela e deu certo. Eu deixei as extremidades desse palito aparecendo, tá? Por quê? Porque agora vai vir os pezinhos. Eu abri a pasta americana em cima da minha bancada mesmo, porque foi bem rápido, tá? Peguei um bico de confeitar menor e um outro bico de confeitar maior para poder fazer aí duas diferenças de peso, né? Para ficar bem bacaninha. E olha como ficou legal, gente. Eu peguei, tá vendo? O bico esfera tem as suas utilidades. Eu usei o bico esfera e o bico 1M para fazer. E olha como ficou legal, gente. Eu coloquei uma rodinha de um lado, a rodinha do outro, e olha como ficou legal. Porém, esse bolo era para o outro dia. E a cliente ia pegar comigo um dia antes. E eu deixei para ela colocar na hora. E olha como ficou lindo, gente. Bolo personal trainer. Eu gostei muito de fazer. Espero que vocês também tenham gostado desse bolo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!